Olá pessoal, esse é o nosso primeiro contato. Eu espero que isso tudo esteja muito bem com vocês. Nesse nosso primeiro contato, nós vamos destacar a Idade Moderna, em especial, nós vamos falar hoje sobre as reformas religiosas ou a reforma protestante. Importante destacar, quando se fala em reformas religiosas, nós vamos ter uma reforma que inicia-se na Alemanha, no século XVI, especificamente por um monge agostiniano que estava ligado à igreja, chamado Martinho Lutero. Mas também nós vamos destacar a reação da Igreja Católica em função do surgimento do movimento protestante. Nós vamos falar sobre a Contra-Reforma. Mas o que é importante nós destacarmos esse contexto histórico? Primeiro, porque a Idade Moderna, dentro desse processo da transição feudalismo para o capitalismo, é importante que a gente consiga inserir alguns elementos que vão ser significativos nesse processo. E um desses elementos ou são, as reformas religiosas. Primeiro que nós temos que pensar, ao longo da Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu enquanto a única instituição encarregada de gerar a salvação das almas. Ou seja, ela monopolizava o contexto religioso, ela monopolizava a fé. Quando nós analisamos o conceito de reforma protestante, nós temos que pensar o seguinte: ela significou um movimento de cisão ou de divisão ocorrido dentro da Igreja Católica, dentro desse contexto da transição feudal capitalista. O que nós temos que destacar? Primeiro, os fatores geradores da reforma. Nós vamos ter os fatores de ordem política. O que seriam esses fatores de ordem política? Primeira coisa, a Igreja Católica, ela interferia nos assuntos políticos ou nos assuntos do Estado. A isso nós chamamos de poder supranacional. O poder da Igreja estava acima das nações. Um exemplo para entender essa interferência da Igreja Católica nos assuntos do Estado é quando nós vamos destacar o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, entre Portugal e Espanha, dividindo as terras na América. Esse tratado, ele foi feito com a anuência, ou com o conhecimento, ou com a atuação do Papa Alexandre VI. Este é um exemplo maior para que vocês possam entender a maneira como que a Igreja Católica ela interferia nos assuntos do Estado. Então esse é um fator político. Naquele período de transição feudal, os reis europeus buscavam o seu fortalecimento político, ou a sua afirmação política. Isso era impedido pela atuação da Igreja Católica, que interferia nos assuntos de Estado. Então isso enfraquecia o poder real, Então, de fato, o que os reis buscavam era o seu fortalecimento político. E a reforma vai ter essa consequência maior. Segundo ponto, o fator religioso. Então nós vamos destacar esse monopólio, o domínio da igreja sobre a fé. Nós vamos destacar aqui a corrupção que reinava dentro do seio da Igreja Católica. Nós vamos destacar a venda de relíquias sagradas. Nós vamos destacar a venda de cargos dentro da igreja, os cargos eclesiásticos, ok? E vamos destacar a questão de ordem econômica. Isso por quê? A burguesia, naquele momento, era um grupo social em expansão econômica. A igreja condenava a prática de juros altos. Isso impedia o crescimento econômico da burguesia. Então, o que a burguesia buscava? Uma nova ética moral e religiosa, onde acumular capitais ou ter lucros, isso não seria visto como pecado. A igreja, quando ela simplesmente, a igreja católica condenava a prática de juros altos. Então era isso que a burguesia buscava, A burguesia buscava uma nova ética moral e religiosa que não condenasse os seus lucros. Perfeito, pessoal? Bom, então nós temos esses três fatores, de ordem política, que era a atuação da igreja, o poder supranacional, A igreja, ela interferia nos assuntos de Estado. Os fatores de ordem religiosas, que era esse monopólio da igreja sobre fé, a questão da corrupção dentro do seio da Igreja Católica. Vamos destacar também, para a gente fechar aqui, essa questão
de ordem econômica, né? A Igreja Católica simplesmente colocava que usura, a prática de juros altos era pecado. Isso então impediu o crescimento econômico da burguesia. Bom, mas falta um ponto crucial. Ou seja, qual será o fator gerador da reforma protestante? O fator gerador, o estopim para a reforma, foi exatamente em 1517, século XVI, o Papa Leão X, objetivando finalizar a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, ele vai instituir uma ampla campanha de venda de indulgências. Não se esqueçam, as indulgências era igual ao quê? A salvação do pecado mediante pagamento. Esse foi o fator gerador da reforma. É a partir desse ponto que Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica na Alemanha, ele era um monge agostiniano, ele vai reagir contra o Papa Leão X. Então, a venda de indulgências, esse é um ponto importante, a venda de indulgências será o fator gerador da reforma protestante. Ok, pessoal? Bastante cuidado com isso aí. Por quê? O Martinho Lutero, quando ele pensa no movimento, ele tinha uma visão de apenas reformar os preceitos dentro da Igreja Católica. Ele não pensou, por exemplo, em fazer um movimento de divisão dentro da Igreja Católica simplesmente para beneficiar os reis ou a burguesia. Esse é um ponto importante. Outra coisa a destacar, que a partir do momento que ele reage contra a venda de indulgências, ele vai instituir ou vai criar as chamadas 95 teses. Ali estará a base da nova doutrina religiosa, a nova agremiação cristã, a chamada Igreja Luterana, onde ele vai dar ênfase a alguns elementos importantes, como, por exemplo, a crença no batismo e na Eucaristia. A crença no batismo e na Eucaristia. Ele também vai destacar um ponto muito importante, que vai estar relacionado à presença de Cristo na Eucaristia. Esse é um ponto importante, que é a chamada consubstanciação, é Cristo presente. Ok, galera? Não há aquela questão da transformação do pão no corpo de Cristo e nem no vinho no sangue de Cristo. É Cristo presente. Outro ponto importante, o que gerou o sucesso de Martinho Lutero na Alemanha. Primeira coisa, o apoio dos príncipes, que objetivavam eliminar a atuação política da Igreja Católica, e o apoio dos nobres alemães, que estavam interessados nas terras da Igreja Católica. Ok, pessoal? Lembrando sempre que a Alemanha, no século XVI, não era um Estado nacional, não era um país. Esse é um ponto importante. Depois de Martinho Lutero, nós vamos destacar a expansão do movimento protestante. Aí nós vamos falar em João Calvino, na Suíça, introduzindo uma nova religião chamada de calvinismo. Qual a importância do calvinismo? Você se lembra que eu coloquei que Martinho Lutero, quando iniciou o movimento protestante na Alemanha, ele não pensou de forma alguma em trazer benefícios tanto para a burguesia, ou para os reis ou príncipes. Não, ele queria reformar a Igreja Católica naquele momento. O João Calvino é importante por quê? É o João Calvino que vai trazer uma nova ética religiosa que vai estar a serviço da burguesia. Você se lembra que eu coloquei que a burguesia estava interessada numa nova ética moral e religiosa, onde acumular capitais não seria visto como pecado? Então, o que é que o João Calvino institui? Ele trabalha com a seguinte ideia. Ele vai colocar, ele vai defender, enquanto Martinho Lutero defendia a questão da salvação pela fé, João Calvino vai destacar a chamada teoria da predestinação. Os homens nascem, o ser humano nasce predestinado à salvação ou à danação. E uma das formas, de predestinação seria o quê? Esse acúmulo, por exemplo, de riqueza através do trabalho. O João Calvino colocava o seguinte: toda riqueza acumulada através do trabalho é bem vista aos olhos de Deus. Entendendo por que ele é mais importante para a burguesia? Então sempre associem o calvinismo ao pensamento burguês naquele momento. A gente costuma dizer que João Calvino foi o teólogo do capitalismo.
Ok, pessoal? Bom, além disso, nós vamos também destacar a reforma ocorrendo na Inglaterra no século XVI. Esse caso é importante porque ali nós vamos assistir quando o rei Henrique VIII, interessado no seu fortalecimento político, o que é que ele faz? Ele era casado com Catarina de Aragão e ele vai se apaixonar por uma dama da corte chamada Ana Bolena e vai tentar a anulação do seu casamento. Evidentemente que a igreja não concordou. Afinal de contas, né, o que Deus uniu, o homem não separa. Partindo desse princípio, o rei Henrique VIII, buscando seu fortalecimento político, ele usa a não anulação do seu casamento como um pretexto para romper com a Igreja Católica. A reforma na Inglaterra foi tipicamente um movimento de rompimento entre o Estado e a Igreja. Esse é um ponto extremamente importante. Vocês vão perceber que foi diferente, né, da Alemanha e foi diferente da Suíça. É um exemplo maior de rompimento entre o Estado e a Igreja. Esse é um ponto importante. Isto porque, essencialmente, a principal consequência política da reforma foi exatamente eliminar o poder político da Igreja no Estado. É o que nós chamamos de laicização do Estado, ou seja, a separação Estado-Igreja. Isso acabou gerando fortalecimento político dos reis na Europa. Esse é o contexto político. Já o contexto religioso, é importante que vocês percebam que com a reforma protestante, a Igreja Católica ela perdeu o domínio ou o monopólio sobre a salvação, sobre a fé. Perfeito, galera? Bom, é evidente que a Igreja Católica não iria ficar de braços cruzados em relação ao avanço do movimento protestante. Por isso, a Igreja Católica ela organizou um grande encontro, um concílio com os representantes da Igreja, ocorrido na Itália. Esse movimento, ou esse encontro, foi chamado Concílio de Trento. Por que ele é importante? Porque neste concílio, que foi em 1545, nesse concílio, a Igreja vai determinar algumas mudanças importantes para fazer frente ao avanço do movimento protestante. Como, por exemplo, criação de seminários para preparar melhor os futuros padres, mas principalmente vai ser um movimento reacionário, conservador. Isso porque um dos elementos mais importantes destacados no Concílio de Trento foi a organização de um manual de livros proibidos aos católicos. É o chamado Index Prohibitorium. Ali nós vamos perceber que a igreja vai proibir aos católicos a leitura de alguns livros. Esse é um ponto importante. Outro ponto, bem reacionário, bem conservador da Igreja Católica, foi criar a chamada Companhia de Jesus, ou a Ordem dos Jesuítas, que vai ser como que o braço armado da igreja nesse processo. Importante destacar que os padres jesuítas vieram para a América, já no século XVI. Os jesuítas vieram, por exemplo, para o Brasil, onde seriam os encarregados da catequese dos indígenas, como também da educação aqui na colônia. Esses são os pontos fundamentais. Esse movimento de reação da Igreja Católica, em função do avanço do movimento protestante, foi a chamada Contra-Reforma. Um grande abraço. No outro momento, nós vamos falar sobre o Iluminismo. Um grande abraço para vocês. Posteriormente, eu vou enviar o material para vocês fazerem uma atividade. Grande abraço. Até a próxima.